Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Luana, do terceiro ano I, mas eu estou aqui para conversar com todas as crianças dos terceiros anos. Bem-vindos à nossa primeira aula de História. O que é História? O que é essa disciplina? Por que eu preciso aprender história? Saber história faz eu entender melhor o mundo que eu vivo hoje? E aí? Vocês já fizeram essas reflexões? Já pararam para pensar sobre isso? Se ainda não fizeram, eu convido vocês a pensarem sobre essas questões. É muito importante a gente saber sempre o que a gente está estudando e o porquê a gente está estudando. Vamos descobrir o que é história? Então vamos lá. A história é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Significa que a história, é uma ciência que estuda a nossa vida, a vida de todos nós, através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais, seres que vivem em sociedade, A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, por governantes e governados, pela guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente pelas pessoas comuns. A história é feita por todos nós. Ela está presente não só no passado, mas em nosso dia a dia. Ela está viva entre a gente. Saber história nos ajuda a compreender melhor o mundo em que vivemos hoje. E sim, hoje também é história. Viu só como história é uma disciplina legal e muito importante? Na aula de hoje, nós estudaremos da página 14 até a página 17 do roteiro de vocês. Então, vamos lá. Bom, nós começaremos então nessa página, que é a página 14. Essa página nós elaboramos pensando exatamente nessas reflexões que a professora acabou de fazer com vocês, tá? O que é história, O que vocês entendem por história? O que vocês gostariam de aprender em história? O que vocês já aprenderam e que acharam importante, tá? Lembrando que todas essas questões aqui, vocês não vão responder por escrito, tá? Não precisa. É só para levar vocês a pensar mesmo sobre essas questões, tá? Aqui, nesse espaço, vocês farão um desenho, ou pode ser uma frase, ou pode ser um texto, ou pode ser uma lista de palavras, o que vocês acharem melhor, sobre o que você já aprendeu em história, ou o que você pretende aprender em história, tá legal? Bom, a professora vai ajudar vocês a relembrar um pouquinho do que vocês já viram em história, tá bom? Vocês já viram as fases da vida, bebê, criança, adulto, idoso. Vocês já viram sobre os nomes, a questão dos nomes, todo mundo tem um nome, a questão da identidade, a origem do nome, os nossos documentos. Já vimos a questão das famílias, as diferentes formações familiares, a família de hoje, a família de antigamente, a vida em família. Vocês já viram também a questão da escola, a estrutura da escola, os funcionários que trabalham na escola, a vida escolar, a rotina. Nós estudamos já a questão da rotina em história, as moradias, a questão das moradias, diferentes moradias,
a vizinhança. Vocês já viram também nos anos anteriores os bairros, né? E agora vocês farão então um desenho sobre ou, né, o que vocês já aprenderam ou o que pretendem aprender nessa disciplina. Tá legal? Bom, depois que vocês fizeram essa atividade da página 14, né, a do desenho, da escrita, né, sobre histórias, conteúdos que vocês aprenderam, nós vamos dar continuidade, tá? Nós vamos agora para a atividade da página 15. E para começar, nós vamos observar duas imagens, tá? Vocês percebem aí duas imagens na página 15? A primeira imagem é a imagem A. Coloquem aí de lápis para vocês saberem. E a segunda imagem é a imagem B. Quando nós fomos formatar, acabou sumindo as letrinhas e a gente só percebeu depois, tá bom? Então coloquem aí. Imagem A é a primeira e imagem B é a segunda. Então vamos para a imagem A. A professora vai aumentar aqui na tela para vocês poderem observar melhor, tá? Nessa primeira imagem, imagem A. O que vocês percebem? Quais elementos formam essa imagem? Ela é formada por quais elementos? Vocês conseguem reconhecer que lugar é? Vocês já estiveram em um lugar assim, parecido com este? Vamos observar tudo, todos os elementos dela. Onde será que essa foto foi tirada? Agora vamos para a imagem B. Essa é a imagem B, ó. Vamos reparar nessa imagem. Olha quantos elementos, né? Ela é parecida com a imagem A? Observem em cada detalhe, né, que forma essa imagem. Vocês já estiveram em um lugar assim? Bom, depois de observar, né, essas duas imagens, nós vamos responder as questões, tá? A professora não vai responder com vocês, tá bom? Mas a professora vai estar aqui orientando, tá? Vai ajudar vocês nas respostas. Então vamos lá, ó. Começando com a primeira questão. Vamos ler juntos, tá? Acompanha aí, olha no roteiro de vocês, tá? Qual imagem apresenta uma paisagem rural? Então nós temos duas imagens, a imagem A e a imagem B, né? Qual dessas duas imagens apresenta uma paisagem rural? Rural. Qual delas vocês acham que é? É a A ou é a imagem B? É a imagem A, né? Que apresenta uma paisagem rural. Na questão número 2, está perguntando assim, ó. 2. Qual imagem apresenta uma paisagem urbana? Como você descobriu isso? E aí, hein? Qual das duas apresenta a paisagem urbana? A ou a B? Como você descobriu isso, né? Que elementos você observou para dizer que essa paisagem é urbana? Então, ó, aqui nessas linhas você vai colocar, né? Responder primeiro a primeira pergunta. Então, qual imagem apresenta uma paisagem urbana? Responda primeiro, se é a imagem A ou a imagem B. E depois você vai continuar, né? Respondendo como você descobriu isso. Né? Então, aí você vai colocar aqui elementos que você observou, né? E para chegar à conclusão de que essa imagem é uma imagem urbana. Tá legal? Vamos para a questão número 3. Ó, 3. O lugar em que você vive é mais parecido com a imagem A, esta aqui, ou é mais parecido com a imagem B?
Então, aqui vocês vão colocar, tá, a resposta na linha, tá? Se é mais parecido o lugar que você vive com a imagem A ou com a imagem B. E a 4, em sua opinião, quais as vantagens de morar na área urbana? E aí? Quais as vantagens de morar na área urbana? Tá? Vocês vão colocar aqui o que vocês acham, por que é bom, né, morar na cidade, né, morar na área urbana. Então, vocês vão colocar isso, a opinião, né, pessoal de vocês sobre as vantagens, então, de se morar na área urbana. Tá legal? Bom, agora nós daremos continuidade, tá? Nós vamos para a página 16. O título da página 16 é Município, Cidade e Campo. Você sabe o que é um município? E cidade? E campo? Bom, nós acabamos de observar duas imagens na página anterior, né? Que são as imagens A e B. Se você conseguiu, né, observar, perceber as diferenças que existem de uma imagem para outra, significa que você já sabe bastante coisa sobre cidade e campo, não é mesmo? Bom, agora a gente vai continuar lendo o texto, tá? Vamos lá. Muitas vezes a palavra cidade é usada como sinônimo de município. Pera lá, professora, o que é sinônimo? Sinônimos são palavras diferentes, mas que possuem o mesmo significado, tá? Então a professora vai começar a ler de novo, ó. Muitas vezes a palavra cidade é usada como sinônimo de município, mas essas palavras não têm o mesmo significado. Tá querendo dizer aqui que muitas vezes a gente fala cidade de Rio Preto, né? Mas quando a gente fala a cidade de São José do Rio Preto, não é a mesma coisa que dizer o município de São José do Rio Preto. E aí, por que será, hein? Vamos continuar lendo. O município compreende tanto a área urbana, então tá falando que o município é tanto a área urbana, que é a cidade, quanto a área rural, que é o campo, entendi. Então, ó, quando a gente fala a cidade de São José do Rio Preto, nós estamos nos referindo à área urbana de São José do Rio Preto. Agora, quando a gente fala o município de São José do Rio Preto, nós estamos falando tanto da área urbana que nós temos, como a área rural que nós temos, né? Vamos continuar, ó. Observe as legendas das figuras anteriores e responda. As imagens A e B fazem parte de qual município? Vamos voltar lá então, que está pedindo para observar as legendas. As legendas, elas dizem muito, né, da imagem que nós estamos observando. Então vamos lá, ó, vamos ler a primeira legenda da imagem A. Tá escrito assim, ó: plantação de cana-de-açúcar em São José do Rio Preto. E a imagem B está escrito: trânsito de veículos São José do Rio Preto. Então, vamos lá responder, ó. As imagens A e B fazem parte de qual município? E aí, crianças, qual município? Município de São... Tá com letra minúscula, deixa a professora aumentar aqui. São José do Rio Preto. Olha, a professora respondeu essa para vocês, hein? Coloquem aí também, tá bom? Agora vamos continuar a nossa página, tá? Continuar a leitura, ó. Nas cidades, há mais construções do que nos campos, e elas ficam mais próximas uma das outras. Há também mais ruas e avenidas, comércios, indústrias, etc. Observe. Vamos observar? A professora vai aumentar essa imagem. Vamos pensar no que a professora acabou de ler, tá? Que tem mais construções, que as construções estão mais próximas uma das outras, né?
Tem mais ruas? Conseguem perceber se estão próximas mesmo? Se esse texto que a professora acabou de falar é verdade? Agora vamos responder? Assinale. A imagem retrata campo ou cidade? E aí, crianças? Essa imagem retrata campo ou cidade? Então, vocês vão fazer um xizinho na que vocês acharem correta, tá bom? E na de baixo, vocês vão colocar, ó, como você percebeu isso? Então, se você respondeu que é campo, me explique aqui por que você achou que fosse campo, tá? Se você respondeu cidade, você vai escrever o que é que você percebeu na imagem que você acha que é uma cidade, tá bom? Agora nós vamos para a última página do nosso roteiro, tá? Que é a página 17. A gente vai falar um pouquinho do campo, né? Nós já falamos um pouquinho do município, já falamos um pouquinho da cidade, agora nós vamos falar do campo, tá bom? Antes, eu quero que vocês pensem sobre algumas questões de novo, tá bom? Só pensar, não precisa responder nada por escrito. Vocês já estiveram num campo, numa zona rural? Quais as características que vocês puderam observar desses locais, assim, que vocês podem observar quando vocês imaginam a zona rural? É um lugar cheio de construções, cheio de edifícios, casas, ruas, avenidas, carros? Ou é um lugar que prevalece os elementos naturais, né? Árvores, rios, né? Animais, né? Tem bastante paisagem natural, tem plantações também. Quais são as características do campo? Vamos pensar nisso antes de começar, tá bom? Agora vamos começar a ler, ó. No campo, as propriedades tendem a ser maiores do que nas cidades. É comum que as famílias morem em sítios, chácaras e fazendas. No campo, não encontramos muitas construções. O que prevalece é a natureza. Observe os quadrinhos e responda. Então, agora a gente vai ler os quadrinhos juntos, tá bom? Quem aí gosta da Turma da Mônica? Esse quadrinho, né, é um quadrinho do Maurício de Souza. O Maurício de Souza é o criador da Turma da Mônica e o Chico Bento é um dos seus personagens, né, da Turma da Mônica. Mas o Chico Bento mora num lugar diferente das outras crianças, né, da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, da Magali, né? Onde é que ele mora? Você sabe? Ele até fala, né, de um jeito diferente. Então vamos ler a história juntos? A professora vai ler com vocês, tá? Aff, Chico, não sei como você consegue sobreviver aqui neste fim de mundo. Fim de mundo pro quê? Você não aprendeu na escola que a terra é redonda que nem as goiaba bitelona? Assim sendo, não existe começo, meio e fim. É só jeito de dizer, você entende tudo ao pé da letra. Esse é o primo do Chico, né? O Zeca. Na tirinha a gente percebe, né, que ele está estranhando o local em que o Chico vive, né? Então, né, depois de ler, né, os quadrinhos, a gente vai responder, tá bom? Vocês vão responder aí, a professora só vai orientar aqui. A questão número 1 tá falando assim, ó, o Chico Bento vive no campo ou na cidade? Tá? Então, vocês vão assinalar com um xizinho onde vocês acham que o Chico vive, né? Essa todo mundo sabe, é facinho, né? Agora, a 2, ó. Zeca, o primo de Chico, vive no campo ou na cidade? E aí? Mesmo que vocês não conheçam esse personagem, né, o Zeca, percebam a estranheza dele falando do lugar onde o Chico mora. Será que ele mora no mesmo lugar que o Chico? Ele está estranhando ali o lugar em que o Chico mora, né? Então, isso vai ajudar vocês a responderem essa questão número 2, tá bom? E a 3, né, a terceira e última questão é:
Zeca afirma que Chico Bento vive no fim de mundo. Você concorda com ele? Explique. E aí, crianças, fim de mundo. Por que será que ele está caracterizando, né, o lugar que o Chico Bento mora como um fim de mundo? Você concorda com isso? Antes de responder essa questão, eu gostaria que vocês pensassem como é a vida no campo, né, as partes boas, as partes ruins. E pensassem também se existe importância, né, alguma importância do campo para a nossa vida na cidade. Né? O campo é importante para a gente da cidade ou não? Né? Eu gostaria que vocês pensassem assim sobre essa questão. Né? Essa resposta ela é pessoal, tá? Cada um vai responder a forma que achar melhor. Então vocês precisam responder aqui porque se vocês concordam ou não com o Zeca, que diz que o lugar onde o Chico mora é o fim de mundo, tá bom? Bom, crianças, nós ficamos então hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula de história. Eu espero poder ter ajudado vocês. Caso, né, vocês fiquem com alguma dúvida ainda, né, a hora de responder, não tem problema nenhum, podem mandar mensagem para a professora, tá bom? Procurem a professora de vocês para tirarem as dúvidas, tá legal? Um beijo para todos vocês. Semana que vem a professora tá de volta, tá? Com mais aula de história. Beijos para todos.